Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Então vamos continuar. Vamos continuar aqui a aula. Agora nós vamos para a aula 2.3 ou o bloco 3 da aula 2. Lembrando que nós estamos gravando essa aula num domingo, 9/6, e como nós já terminamos todas as informações importantes sobre o artigo 2º e o artigo 3º da Lei de Introdução, vamos agora ver algumas questões, porque nós já vimos a Lei de Introdução, a lei seca, né? O artigo 2º, a lei seca do artigo 2º, a letra da lei. Agora nós vamos ver as questões, são 10 questões que foram cobradas pela CESP, né? Então vamos dar uma olhada nas questões, deixa eu colocar as questões aqui na tela. Beleza. A primeira questão que nós vamos responder é a questão número 8, ok? Questão número 8, vamos lá. Questão número 8, olha aqui. A vigência das leis pode ocorrer... Opa, que isso? Vigência das leis pode ocorrer de forma temporária ou por tempo indeterminado. Beleza? Correto. Correto. A regra é por tempo indeterminado. A exceção é a vigência temporária. Gabarito da questão 8, com certeza, vou até colocar aqui, o gabarito é correto, né? Depois você pode até conferir no material, mas o gabarito aqui é a letra C, tá? De certo. Beleza, vamos para a próxima questão. Viu? É uma questão muito simples, basta você saber o conteúdo que é cobrado e pronto, você vai acertar as questões. Vamos para a questão número 9. Olha o que a questão número 9 diz. Vamos lá. Derrogação, né? Lembra? A gente falou que derrogação é a revogação parcial e abrogação é a revogação total. Ó, o que a questão está falando? Derrogação é o fenômeno que ocorre quando há a revogação total da lei. Não, errado. Total é derrogação. Então, eles trocaram aqui, tá? Total é abrogação. Derrogação é parcial, então tá errado. Gabarito aqui errado, depois é só conferir no material que está disponível para vocês. Lembrando que é o seguinte, ó, a questão 8 foi do TRF da primeira região 2017. A questão 9, TRF da primeira região 2017, mesmo cargo, tá? Mesmo cargo, técnico judiciário. Vamos para a questão número 10. A questão número 10 é para o TCE do Pará, 2016, CESP. A lei nova vigorará até que outra a modifique ou a revogue. Corretíssimo, né? A gente aprendeu isso porque, em regra, a lei ela tem vigência por prazo indeterminado. Excepcionalmente, é que ela pode ser de vigência temporária, ok? Então, aqui, quando a lei tem vigência por prazo indeterminado, significa que ela só vai perder a vigência quando uma nova lei revogá-la ou uma nova lei modificá-la, ok? Beleza? Então, a lei vigorará até que outra modifique ou revogue. Tranquilo. Certíssimo. Gabarito certo. A 10, o gabarito é certo. Vamos agora para a questão número 11, né? São questões tranquilas demais. Questão número 11. O item que você tem que julgar. TCE do Pará, 2016. Nesse caso, né? Nesse caso hipotético aqui, ó,
questão trouxe uma historinha. Há nessa historinha conflito de leis no tempo e, para decidir qual delas será aplicada ao contrato, o juiz deverá considerar a analogia. Olha, aliás, a questão número 11, ela não é uma questão que cobre um assunto que a gente já estudou. Ela cobre um assunto do artigo 4º que a gente ainda vai estudar. Então, vamos pular a questão número 11, tá? Vamos pular a questão número 11. Vamos para a questão 12. Questão 12. Ó, dispositivos da lei antiga que forem compatíveis com a lei nova ainda estarão vigentes. Perfeito. Tranquilo. A questão 12, a gente estudou a questão 12 sobre as disposições compatíveis e as disposições incompatíveis. Então, dispositivos da lei antiga que forem compatíveis com a lei nova ainda estão vigentes. Beleza, tranquilo. Só que nós temos que ver o que a historinha está nos dizendo. Porque é o seguinte, lembra? Eu ensinei o que é revogação expressa, ensinei o que é revogação tácita. A revogação tácita pode ser de duas formas. Quando a lei for incompatível com a lei anterior, então ela vai revogar a lei anterior. Beleza. Só que existe uma outra forma de revogação tácita, que é quando a lei regular inteiramente a matéria que era tratada na lei anterior. Aí ela vai revogar tacitamente a lei anterior. Beleza. Ok. Aqui, a banca está falando que dispositivos da lei antiga que forem compatíveis com dispositivos da lei nova estarão vigentes. Dispositivos da lei antiga que forem compatíveis com a lei nova, os dispositivos da lei antiga vai estar vigente. Então, a lei antiga é incompatível, a lei antiga é compatível com a lei nova e a banca está falando se nessa historinha a lei antiga vai estar vigente. Você tem que saber o seguinte, a lei antiga regulava uma matéria que está sendo regulada totalmente pela lei nova? A gente não sabe, tem que ler a historinha. Vamos ler a historinha então. Uma lei nova, oficialmente publicada, que regula inteiramente assunto que antes era disciplinado por outra norma. Olha aí, a pegadinha, isso aqui é uma pegadinha. Se você não lesse a historinha, você erraria, né? Então, dispositivos da lei antiga que forem compatíveis com a lei nova ainda estarão vigentes? Não, não estarão vigentes. Por quê? Porque a lei nova regulou inteiramente a matéria que tratava a lei anterior. Beleza? Então, nesse caso, o gabarito é a letra E de errado, ok? Por quê? Porque a lei antiga, ela tem alguns artigos que são compatíveis com a lei nova. Beleza. Só que a lei nova regulou inteiramente a matéria que era tratada na lei antiga. Por isso, mesmo os dispositivos antigos, ou mesmo os dispositivos antigos compatíveis serão revogados, porque a lei nova regulou inteiramente a matéria que era regulada na lei antiga, tá? E a gente aprendeu que revogação tácita pode ser de duas formas. Quando a lei nova for incompatível com a lei antiga é revogada. Ou quando a lei nova regular inteiramente a matéria que era regulada na lei antiga, então a lei nova vai revogar a lei antiga. Beleza? Tranquilo? Então, a questão número 12, gabarito é a letra E de errado. Tranquilo. Tá. Vamos responder a próxima questão, que é a questão número 25. Questão número 25. Só que a questão número 25 não está no nosso caderno.
esse aqui é o caderno de questões da CESP, caderno 1. Vamos ter que ir para o caderno 2, porque o caderno 1 só vai somente até a questão 20, tá? E a questão 25 está no caderno 2. Então, vamos para o caderno 2, vamos para a questão 25. A questão 25 está aqui. A questão número 25, a gente só vai aproveitar uma alternativa das 5 alternativas que tem na questão número 5, na questão número 25. A questão número 25 foi cobrada no TJ de Alagoas em 2012. Tá? A gente tem que marcar a opção correta. Ok? Beleza. Então, a prova dos fatos, não é essa alternativa, a gente não estudou. O regime dos bens também não estudamos. A lei brasileira, a gente já marcou isso aqui. A lei brasileira só se aplica nos limites territoriais do território nacional. Errado, a gente já marcou, né? Já respondeu essa questão. A letra D. Ainda que tenha vigência por prazo certo e determinado, a lei vigorará até que outra modifique ou revogue. Alternativa D que nos importa. A alternativa D está totalmente errada. A lei vigorará até que outra modifique ou revogue. Certo. Ainda que tenha vigência por prazo certo e determinado? Errado. Porque é o seguinte, se a lei for de vigência temporária, aí é uma exceção a qual a revogação vai ser automática. Beleza? Então, esse ainda que, na verdade, é salvo se. Né? Não é ainda que, é exceto, que é a exceção. O erro está nesse ainda que, tá? Porque se a vigência for por prazo certo, então, excepcionalmente, não vai aplicar a regra geral de que a lei vigorará até que outra modifique ou revogue, tá? Então, a alternativa D está errada porque a gente aprendeu que existe uma exceção, tá bom? Beleza, então a questão número 25, a alternativa D está errada, depois você pode confirmar no seu gabarito, tá beleza? Ok. Vamos para a próxima questão, questão número 29. Vamos para a questão número 29 que está nesse caderno aqui. Cadê a questão 29? Vamos lá. Aqui. Em se tratando de repristinação, olha aí, repristinação, né? A regra é a não repristinação, a exceção é repristinação expressa. Em se tratando de repristinação, a perda da vigência da lei revogadora restaura a lei revogada, ainda que não haja manifestação expressa. Errado. Só vai restaurar se houver uma manifestação expressa. Beleza? A gente já aprendeu isso, tranquilo? Então, isso aqui está totalmente errado. Gabarito errado. Vamos para a próxima questão. A questão número 33. Questão número 33. A questão número 33, duas alternativas importa para nosso estudo, né? Tribunal de Justiça de Rondônia, 2012. Duas alternativas aqui que importa para a gente. A gente tem que achar a correta. Vamos encontrar a correta. Questão número 33 é tranquila, a gente já tinha até visto ela nas outras aulas, né? De acordo com o princípio da continuidade, isso aqui a gente já viu, né? Que está errado. A gente já estudou isso aqui na outra aula, não precisa ler de novo. Não cobra o artigo 2º. Caso em nova lei sejam estabelecidas disposições, isso aqui é o artigo 2º que a gente estudou. Caso em nova lei, travou tudo aqui. Tá. Caso em nova lei sejam estabelecidas disposições a par das já existentes, né, iguais, compatíveis com as já existentes em outras leis, nesse caso, não haverá revogação do texto legal anterior, mas apenas modificação. Errado.
no caso aqui, o erro está aqui nesse finalzinho aqui, ó. Na verdade, não haverá revogação, nem haverá modificação, beleza? Tá? Isso aqui está expresso lá na lei de introdução, tá? Então, a B está errada. A letra B está totalmente errada. A letra C. Caso a lei B, que revogou expressamente a lei A, isso aqui é a repriscinação, né? Seja revogada sem que outra lei seja publicada, a lei A voltará a vigorar. Opa, totalmente errado, né? Porque a lei revogada só vai voltar a vigorar se a lei nova indicar expressamente, né? Porque, em regra, é a não repristinação. Excepcionalmente, pode ocorrer a repristinação expressa, beleza? Então, a letra C está errada também. E a letra D, a gente já tinha visto em outra aula, e ela não cobra o artigo 2º que a gente está estudando, né? Mas ela também, a letra D está errada, né? Sobre a eficácia social e a eficácia jurídica. Ó. Caso uma lei já em vigor não tenha sido aplicada, não tendo sido exigida sua observância pelos órgãos aplicadores do direito, essa lei que já está em vigor, ela será considerada para todos os efeitos válida e eficaz. Bom, ela vai ser válida, beleza, mas ela não vai ser eficaz porque não tem eficácia jurídica, né? Porque ela não está sendo realmente aplicada. A eficácia jurídica é quando a lei está sendo realmente aplicada. E nesse caso não tem eficácia não tem eficácia social, quer dizer, eficácia social é quando a lei está sendo realmente aplicada. E no caso aqui, ela não está sendo realmente aplicada, então ela não é eficaz, porque ela não tem eficácia social. Beleza? Então, a letra D está errada também. Okay? O gabarito aqui é a letra E, mas esse princípio do Estatuto Pessoal será estudado em uma outra aula, ok? Beleza. Vamos para... Ai, o pescoço aqui. Vamos para a próxima questão. É a questão número 38, ok? Para finalizar. Questão número 38. Cadê? Vamos aqui. Questão número 38 caiu para o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, 2010, né? Beleza. Ó, uma lei revogada não se restaurará por ter a lei revogadora perdido a vigência. Salvo disposição encontrável. Beleza, certíssimo. Isso aqui copiou e colou o artigo 2º da lei de introdução, né? Uma lei revogada não vai se restaurar quando a lei revogadora for revogada, né? Então, tipo, a lei A foi revogada pela lei B, né? A lei C revogou a lei B. Quando a lei C revoga a lei B, a lei A não vai se restaurar não, ok? Exceto se a lei C dizer que está restaurando a lei A, beleza? Então, é exatamente isso, está expresso isso na lei de introdução, copiou e colou o artigo, e é bem tranquilo aqui, tá certíssimo a 38, beleza? Ok? Então, aqui nós terminamos de falar sobre o artigo 2º e sobre o artigo 3º da lei de introdução, e nós respondemos todas as questões. Beleza? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos começar a estudar um novo tema. Beleza? Vamos começar a estudar um novo tema, e esse novo tema é o artigo 4º da lei de introdução, beleza? O artigo 4º da lei de introdução
vamos estudar o artigo 4º da introdução. Deixa eu colocar aqui o conteúdo aqui novamente, tá? Vou fechar aqui. Tá, então a gente estudou o artigo 1º, estudou o artigo 2º, agora estudamos o artigo 3º também, deixa eu atualizar aqui. Estudamos o artigo 3º também, agora a gente vai estudar o artigo 4º, tá? E depois o artigo 5º, se der tempo, tá? Então, o artigo 4º, ele vai nos trazer informações básicas sobre o que deve ser feito quando não existir uma lei que regule o caso concreto, beleza? E o artigo 5º, ele vai nos trazer as regras sobre o que deve ser feito quando a lei existir e como deve ser feito. Nesse caso, como vai ser a interpretação daquela lei. Tá. Então, primeiro a gente vai estudar o que se faz quando não existe lei. Depois a gente vai estudar o que se faz quando existe lei. Beleza? É mais ou menos isso. Artigo 4º, quando não existe lei, o que eu faço? E artigo 5º, quando existe lei, o que eu faço? Beleza? Então, é isso que a gente vai estudar aqui no bloco, nesse bloco, e depois no bloco subsequente. Então, o artigo 4º é o seguinte: existem formas de integração da lei. As formas de integração da lei, são formas aplicáveis quando não existe uma lei para regular o caso em análise. Beleza? Tá. É o artigo 4º. Quando eu estiver no artigo 5º, eu vou falar das formas de interpretação da lei. As formas de interpretação da lei são aplicáveis quando existe uma lei a ser interpretada para aquele caso concreto. Beleza? O caso em análise. Ok? Então, eu vou até colocar aqui um esquemazinho básico. Ó. Existe uma coisa chamada hermenêutica. Existe uma ciência chamada hermenêutica jurídica. Né? Imagine que essa minha mão aqui é a hermenêutica jurídica. Né? Dentro da hermenêutica jurídica existem duas formas. A hermenêutica jurídica, o que é a hermenêutica jurídica? É uma ciência que estuda o sentido e o alcance das normas, tá? Então, existem duas formas de descobrir o sentido e o alcance das normas. As formas de interpretação da lei, né? As formas de interpretação da lei que são aplicáveis quando existe uma lei que regula o caso que eu estou analisando. E a segunda forma de hermenêutica, o segundo tipo de hermenêutica, é as formas de integração da lei, que são as formas aplicáveis quando eu não tenho uma lei que regula aquele caso em análise. Então, formas de interpretação, artigo 5º da Lei de Introdução. Formas de integração, artigo 1º da Lei de Introdução. Ok? Então, vamos aqui falar da... Então, aqui, ó, hermenêutica jurídica, só botar aqui para vocês saberem. Hermenêutica jurídica. Vamos supor aqui que seja o gênero, né? Que é como se fosse o gênero. 1. Aí, dentro do gênero, temos 1.1 e 1.2, ok? Só para vocês entenderem. 1.1, que é hermenêutica, tá? 1.1 seria a interpretação.
E 1.2 seria a integração, beleza? Então, aqui é o artigo 4º, aqui é o artigo 5º. Então, aqui, ó, a integração é o artigo 4º que a gente vai estudar agora. A interpretação é o artigo 5º que a gente vai estudar, um pouco mais adiante no segundo bloco, tá? Beleza. Então, eu vou deixar até esse esqueminha aqui para vocês, tá? Vou deixar esse esqueminha aqui. Vou até colocar aqui. Esquema base. Esquema para ilustração. Vou deixar aqui, tá? Esquema para ilustração. Beleza. Então, vamos lá. Vou colocar esse esqueminha para ilustração aqui. Tá. Ok. Então, vamos aprender agora regras de integração do ordenamento jurídico, que é quando eu não tenho lei. Beleza? Ok. Então, é o seguinte. De acordo com o artigo 4º da Lei de Introdução, quando eu estiver analisando um caso, vamos supor que eu fosse o juiz, eu estou analisando um caso, mas não tem nenhuma lei aplicável para aquele caso. E agora, o que eu faço? Se eu sou o juiz, eu não posso simplesmente abandonar aquele caso, arquivar aquele caso. Não, eu tenho que aplicar o que a gente chama de formas de integração da lei, né? Quando não existe lei, é porque existe uma omissão legislativa, existe uma omissão da lei, uma omissão do ordenamento jurídico. É omisso o ordenamento jurídico. A lei é omissa. A lei não regula o caso que eu estou analisando. Beleza. Então, de acordo com a lei de introdução, o juiz tem de aplicar as formas de integração, que são nesta ordem, deve ser seguida a ordem. Primeiro, eu tenho que aplicar a analogia. Se eu não conseguir resolver o problema, aí sim eu vou ter que aplicar os costumes. Se eu não conseguir resolver o problema, aí sim que eu vou poder aplicar os princípios gerais do direito. Beleza? Então, é obrigatório seguir a ordem. Eu não posso aplicar os princípios gerais do direito, aí para depois aplicar a analogia. Não. De acordo com o artigo 4º da Lei de Introdução, primeiro eu tenho que aplicar a analogia. Depois eu tenho que aplicar os costumes. E somente depois eu posso aplicar os princípios gerais do direito para resolver o problema. Beleza? Se eu aplicar a analogia e resolver o problema, pronto, acabou, resolvido o problema. Se eu aplicar a analogia e não resolver o problema, aí eu aplico os costumes. Se resolver o problema, beleza, acabou. Agora, a última coisa a fazer é aplicar os princípios gerais do direito. Isso é o que nos diz o artigo 4º da Lei de Introdução. Ok? Então, devemos seguir a ordem. Devemos seguir a ordem. Seguir a ordem. Ok? Beleza. Bom, esse artigo 4º, você tem que saber isso. Primeiro, o artigo 4º vai ser aplicado para aqueles casos em que não existe lei que regula o caso concreto. E o artigo 4º estabelece uma ordem a ser seguida. Primeiro a analogia, depois os costumes e depois os princípios gerais do direito. Ok? Então agora a gente vai fazer uma pequena pausa. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre o que é analogia, o que é costumes e o que é princípios gerais do direito. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Beleza. Até daqui a pouco então.